Hare Krishna, tudo bom pessoal? Seja muito bem-vindo agora para a nossa terceira aula aqui da série do Caminho 3T. Na primeira aula a gente viu a importância de trazer a mente por aqui agora, de observar os nossos pensamentos e começar a direcionar os nossos pensamentos para a realidade, né? Fugindo do paradigma da fantasia, trazendo a nossa mente em sintonia com a realidade acontecendo agora ao nosso redor. A gente viu que com isso a gente começa a evitar uma série de sentimentos ruins e dolorosos, a gente para de se machucar, né, com aquele coquetel venenoso de ansiedade, medo, raiva, etc., e frustração de a mente no futuro e da lamentação e depressão da mente no passado. E aí na segunda aula a gente teve foco no propósito, no significado, no Dharma, né, como trazer a mente por aqui agora, focando ela na nossa ação iluminada em cumprir o nosso Dharma. E então agora a gente já aprendeu como situar a mente no aqui e agora, como ficar focado no propósito, saber o que fazer, saber a nossa trajetória da vida. Mas tem um outro elemento fundamental que eu gosto de passar, que tem que aprender no caminho para a gente poder viver bem, que é o que eu chamo de paz interior. Então nessa aula a gente vai estar cobrindo o assunto de paz interior, que é a importância da gente manter a nossa saúde emocional em dia, porque a vida é difícil, as pessoas estão andando por aí cheia de toxicidade, com a vida muito ruim, né? Vivendo uma vida ruim, sem viver uma vida bem feita, vivendo mal. Aí as pessoas naturalmente se agridem e agridem os outros, e a gente está aí rodando com elas e vai sentir os efeitos disso também. Então a gente vai ser agredido, a gente vai sofrer agressão emocional, praticamente de forma diária vai estar acontecendo, dependendo. Não sei que você esteja morando bem afastadinho, você vai estar sentindo isso quase que de forma diária. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, vamos lá. A paz interior, a cura emocional é de fundamental importância para o nosso bem-estar. Por quê? Porque a ferida emocional, ela exige a sua atenção. A ferida emocional, as emoções, elas demandam, elas sugam sua energia porque elas querem ser resolvidas, elas não vão ficar quietinhas. Então, quando a gente tenta ignorá-las, elas vão se aprofundando dentro da gente, elas vão se acumulando, elas vão sugando energia consciente e inconsciente, elas começam a atrapalhar a nossa vida, nossa forma de pensar. Pior ainda, a confusão emocional, você já deve ter reparado isso, né? Pelo menos quando foi uma coisa um pouco mais substancial, assim, uma ferida mais marcante. Você já reparou como uma ferida emocional, ela completamente tapa a sua visão, como é que ela toma conta da sua mente? Você já teve isso? Não teve uma pessoa com uma coisa assim que foi, né? A pessoa falou uma coisa, foi pesado, foi ruim, uma decepção, uma mágoa, uma exclusão, e você fica com a mente totalmente tomada? Você já reparou? Você não consegue pensar direito, né? Eu falo assim, comparando com um carro, né? Se o nosso corpo é uma máquina comparado a um carro, a falta de saúde emocional é como ter o para-brisa todo trincado, cheio de lama, né? Você não está enxergando a vida, você vai passando pela vida sem enxergar, sem entender nada, está tudo uma confusão, está um barulho aqui dentro e você não consegue assim fazer boas escolhas, viver bem, ter paz, seguir com a sua vida, você fica todo bagunçado. Então a coisa da cura emocional é muito importante e a gente tem que buscar uma cura emocional diária. Eu falo sobre isso, sabe? Eu dou esse enfoque que a gente tem que manter esse estado diário de analisar, perceber as nossas emoções para ir curando elas, para ir dominando esse processo. Bom,
Primeira coisa que eu quero falar, antes da gente entrar mais a fundo sobre como trabalhar as emoções, eu quero falar agora um pouquinho sobre como funciona seu cérebro. É muito legal, a gente está vivendo uma época muito interessante, onde esse conhecimento milenar do yoga está entrando, sabe, assim, está sendo descoberto pela ciência moderna, sabe? Então a neurociência está confirmando e explicando de forma científica verdades ditas e praticadas pelos grandes sábios do caminho do yoga há milhares de anos. Então é um momento incrível assim, da gente estar tendo essa confirmação pela ciência. Então é interessante a gente estudar um pouquinho como que o cérebro funciona, porque afinal, vocês estão vendo aqui, né? O caminho 3T tem um lado muito forte, o yoga todo, é de como controlar a mente, né? Como eu falei na primeira aula da série. Então a gente está trabalhando com a mente. E a mente, né, na linguagem científica, é o cérebro. Então você tem que entender como o cérebro funciona. Quanto mais você entende, você consegue lidar melhor com aquilo. É como você saber como funciona um carro, aí você consegue, né, operar o carro de forma melhor. Né? Você tem uma noção de que é a roda, o volante, todo o motor, aí você sabe dirigir melhor. Então a gente tem que conhecer um pouco do cérebro. E eu quero passar para vocês aqui uma coisa bem interessante, que é a questão da raiva, a questão da perda de paciência, da gente ficar irritado. O que acontece? O cérebro, a gente tem o cérebro, o córtex, né? A gente pode falar assim, o cérebro humano, e a gente tem uma coisinha lá dentro chamada amígdala cerebral, que a gente pode chamar do cérebro animal, para facilitar assim. Então a gente tem uma parte animal do cérebro, lá dentro no meio, uma coisa assim pequenininha, e a gente tem o córtex aqui por fora. O que acontece, que agora a neurociência descobriu, né, umas décadas atrás, é que essa amígdala cerebral, ela tem que como que um poder, um controle, né? Ela tem lá uma maneira de tomar energia do córtex quando se sente ameaçado. E isso é muito bom. Isso manteve, né, os nossos ancestrais vivos, né, e você também, a gente até hoje, né, porque aquela coisa que você ouve, você está andando aí, você ouve um barulho e você pula, sabe, você sente uma coisa e você já reage, sabe aquilo? Isso é seu cérebro animal, ele está sentindo perigo e ele age de forma muito rápida. Então o que ele faz? Ele assume comando, quando sente-se ameaçado. O cérebro animal, ele tem o poder de tirar o processamento do córtex, ele tem um botãozinho lá, ele tira, porque o córtex pensa. Então levaria muito tempo para pensar sobre as coisas, entendeu? Você esse barulhinho, será que esse barulhinho pode ser uma cobra? E se for uma cobra, vai me picar? Ai, pronto, você já morreu. Né? É tarde demais, a cobra já picou. Então não, então você já está pulando, você já reparou isso? Quando você leva um susto assim, você tem uma reação física, já reparou que você nem sabe por que você está pulando? Você pulou primeiro e depois que você fala, opa, o que foi isso? Não é? É esse efeito do cérebro animal assumindo o comando, tirando o processamento do córtex para ter uma reação. Então isso é ótimo para quando alguém pula assim do escuro para um carro que está vindo na sua direção, uma coisa caindo em você, uma cobra no mato que está... Maravilha, isso é muito bom para esse tipo de coisa. Agora não é muito legal, é para o resto da nossa vida moderna, onde a gente está sentindo-se ameaçado toda hora por coisas como, sabe, um adolescente, seu filho brigando com você, ou sabe, uma esposa ou um marido mal-humorado, ou um chefe que está brigando, ou um colega de trabalho grosseiro, né? Então não é muito bom para essas outras interações que a gente tem na vida, onde tem um elemento de ameaça. Porque, de novo, o cérebro animal, ele não pensa, ele não é o córtex é que pensa. Então, se ele vê uma pessoa com cara fechada, ele não quer saber se é seu filho, esposa, sabe, chefe, colega, sócio, ele não quer saber quem é. Cara fechada significa perigo.
Então ele já começa a armar para proteger você do que ele está considerando um perigo iminente de risco de vida, né? Então tem um perigo, a gente tem que se proteger. Então você começa a perder processamento do córtex. Então esse é o famoso perder a paciência. Quando você fica com raiva e você estoura, o que está acontecendo é isso, tá bom? O que está acontecendo é que você parou de pensar e o cérebro animal assumiu. Eu falo isso, eu chamo isso do anjo e o dragão. Então a neurociência agora está explicando que a gente tem esses dois estados, né? O estado totalmente, né, digamos assim, que nosso cérebro humano totalmente funcionando perfeitamente, eu chamo do estado anjo. A gente está lá todo focado, racional, sabe, amoroso, tá tudo legal. E vai deslizando até o outro lado, onde a gente tem então o lado, né, dragão, que é uma besta furiosa que vai responder com fogo e garras e não vai pensar, não vai falar, não vai conversar, vai só atacar. A neurociência descobriu que a gente está o dia inteiro deslizando entre esses dois estados. É muito interessante a gente ficar ciente desse processo, tá? Então você, quando sente qualquer ameaça, vai perdendo paciência, pessoa briga com você, fala alto, cara feia, qualquer coisa assim, você já está começando a perder o processamento do seu córtex. Pensa bem o que significa isso. Você não pensa mais direito. Você sabe o que eu estou falando, você já perdeu a paciência, já fez um monte de besteira com raiva, não já? Já no mínimo deu um murro em armário, chutou um negócio, né? Sei lá, quebrou um telefone, né? Bateu no computador, não é? Ou, pior ainda, espero que não tenha acontecido com você, bateu em alguém, machucou alguém que você não queria machucar, né? Causou até uma coisa, né? Enfim, as pessoas cometem até assassinato, então, até mata, né? De raiva. Eles chamam de crime de paixão, né? Que você tá lá, perdeu totalmente, aí você faz uma loucura, destrói a sua vida, destrói a vida de outro, porque você perdeu o controle. Então é uma coisa muito séria mesmo. Então você tem que ficar atento a esse processo. Se você se ligar nesse processo e ficar ciente que você tem esse funcionamento do cérebro, você vai poder evitar essa ação bestial que surge do medo ativado, né? do cérebro animal querendo tomar controle do seu córtex, da parte inteligente, do seu processo de pensar. Então você pode começar a ficar agora ciente desse processo, a partir de agora fique ligado nisso. Comece a sentir assim quando alguém chega, ei você, eu falei, e por que você não fez aquilo? Aí você já começa, né, a entrar naquele modo, é para lutar, para congelar ou é para fugir, né? Você já entra no modo de luta. Aí você já fica ciente disso. Começa a acompanhar, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais nem poder de pensar. Quando a pessoa perdeu mesmo, ela não pode nem mais pensar. Né? Aquele estado, de novo, você já talvez tenha experimentado isso na sua vida também, provavelmente já, onde você vira uma besta mesmo e não tem nada, não tem conversa, nada mais, você perdeu, na linguagem da Bhagavad Gita, você perdeu a inteligência. Você não tem mais, você não sabe, se esquece quem você é, você perde a memória e perde a inteligência. Você não lembra das coisas, você não sabe mais quem você é, você não pensa em consequências, você virou uma besta, você virou o dragão. Como é que faz para parar isso? A neurociência fala, olha, só tem duas coisas que fazem você interromper esse processo. Tem duas maneiras de fazer o dragão não despertar. Primeira, respiração profunda. Respiração bem lenta e profunda. E isso faz o dragão falar, o cérebro animal pensa assim, bom, se ele está respirando, se ela está respirando é porque não pode estar tão ruim a situação assim. Então, deixa eu entregar de volta o comando para o córtex, entendeu? Então você começa a voltar para o seu estado humano,
com respiração lenta e profunda. E a outra coisa, relaxamento muscular. Porque lembra, o que é a luta? Você, né? Quando você está com medo, quando você está irritado, como é que você fica? Né? Fica tenso, porque você vai ter que lutar, congelar ou correr. Todos esses três precisam dos músculos tensos, né? Você não está todo relaxadinho, você está tenso, porque para congelar tem que ficar tenso, para correr tem que ficar tenso e para lutar tem que ficar tenso. Então, se você está respirando fundo e tenta relaxar os músculos, espera aí, pronto. Então, esse processo interrompe a perda de controle e o deslize para o estado dragão. Então, a próxima vez que você começar a se irritar na conversa, na família, no trabalho, com o sócio, com o colega, com o funcionário, faça isso. Às vezes eu falo assim, ó, se você não conseguir, cai fora, sai correndo. É melhor você sair correndo, depois explicar o que aconteceu, do que você perder o controle e falar um monte de besteira. E depois você vai ter que pagar pelos erros, né? Vai ter que consertar toda aquela besteirada, toda aquela violência emocional, ou pior ainda, física, que você vai cometer se você não interromper o processo. Então, se não conseguir, sai correndo. Às vezes desliga, né? Você está falando no telefone, desliga o telefone. Se é um chat, para de digitar, sabe? Se é aquele e-mail, você quer responder aquele e-mail com raiva, não responda, dá um tempo, 5 minutos, faz aquele exercício que a gente ensinou na aula 1, né? Fica lá tranquilinho, prestando atenção na sua respiração, ou faz uma outra técnica de meditação. Não faz nada, tá? Deixa, sai correndo, para, interrompe o processo e retoma o controle. Ok, então isso é só um início, só um detalhezinho interessante, poderoso, muito útil para você aprender sobre o cérebro, anjo e dragão. Outra coisa que é bem importante você entender sobre o cérebro é a questão de filtros. Muito interessante isso, assim, é fascinante. Como a gente está enxergando a vida, não como ela é. Mas você está enxergando a vida como você é. É muito importante você entender isso, tá? A gente está constantemente absorvendo o mundo, enxergando o mundo de acordo com quem a gente é, com os filtros, a gente usa essa expressão, com os filtros que a gente instalou na mente. Então a gente vai agora tomar controle desse processo e ficar ciente dele. Então, como é que é isso? As coisas vão acontecendo na vida e o cérebro, para simplificar o processamento de informação, ele cria filtros. Então, por exemplo, o que acontece com muitos de nós na vida de hoje, nos dias de hoje, é que as coisas são difíceis, né? E você está aí, é difícil, e é concorrência, e trabalho, e trânsito, e é tudo um pouco difícil, é um pouco estressante, né? Ou muito estressante. E você é passado para trás e não consegue, tem gente melhor, sabe? Então, tem um monte de coisa ruim acontecendo, né? Então, esse monte de coisa ruim vai criando, assim, o que acontece com a gente sem perceber, sem a gente se cuidar, a gente cria um filtro negativo. Como é que é esse filtro? Basicamente, é um filtro que diz, olha, a vida é ruim, todo mundo quer me passar para trás. Todo mundo está aprontando comigo, as coisas são ruins, as coisas são muito difíceis. A gente cria esse filtro. Aí daí para frente, as informações que combinam com esse filtro, que as pessoas são ruins, elas estão passando para trás, a vida é difícil, essa informação passa pelo filtro. Passa e você recebe essa informação, absorve ela e reafirma o seu filtro negativo. E as informações boas que contrariam essa visão que você desenvolveu não passam. É muito louco isso. Ah, mas como isso? É muito louco. Você vai ver, assim, aqui não vou poder entrar em detalhes, mas as pesquisas científicas nesse sentido são chocantes. E eles têm até um termo chamado cegueira inintencional. Você literalmente não consegue ver
com os olhos uma coisa na sua frente que não bate com o filtro que você instalou. Literalmente cegueira inintencional. Você não vê. O que dizer de perceber coisas, perceber oportunidades e gestos e coisas acontecendo? Não passa. Por quê? A explicação da neurociência é o seguinte: o cérebro está aí tentando processar a vida e a vida é super complexa. Em termos computacionais, é muita informação, entendeu? É muita informação vindo. Então, para simplificar, ele tem que criar essas regras de que tipo de conhecimento vai ser aprovado e qual que não vai ser aprovado. Então, isso cria os filtros. Entendeu? Porque não dá para processar tudo. Você sabe, por exemplo, em termos de visão, você sabe, né, que você está vendo a visão dentro de uma faixa, né, da eletromagnética. Você consegue ver até o roxo, mas não ultravioleta, e você consegue ver até o vermelho, mas não infravermelho, né? Você sabe disso. Em termos de audição, você sabe que a gente tem uma faixa auditiva, né? Aí os cachorros conseguem ouvir coisas mais altas e coisas mais... E a gente não. Então, da mesma forma que a gente limita som e imagem, a gente também limita as informações que chegam para nós. Então, isso são chamados filtros. Então, a gente pode ter um filtro negativo, que acontece com muitas pessoas, eu vejo isso com muitos alunos, está lá sofrendo, a vida está difícil e fica esse filtro negativo, então tudo fica ruim. Porque, literalmente, você só está vendo tudo ruim na vida. E você não consegue ver coisas boas. Então, eu vou passar aqui para você uma técnica muito legal, simples, para mudar o filtro. Uma coisa boa do filtro, uma boa notícia em termos assim de neurociência dos filtros. É muito fácil mudar filtro, é muito rápido. Você consegue mudar filtros em 24 horas, você já começa a instalar novos filtros. Então, o que a gente vai fazer? Primeira, essa técnica eu vou te passar assim, eu vou te passar só uma técnica aqui, que é chamado diário de gratidão. Essa técnica é poderosíssima, não, isso é besteira, é super poderosa, é estudada mesmo, pesquisada, confirmada, funciona com todas as faixas etárias, com todas as faixas socioeconômicas, funciona com todo mundo e tem efeitos duradouros, longo prazo e transforma a sua vida, tá bom? Então é muito simples, diário de gratidão. Eu falo assim, são 60 segundos que vão mudar a sua vida. O que é o diário de gratidão? É muito simples. Você cria, tem 1000 aplicativos para Android e Apple que você pode baixar, ou você pode pegar um bom e velho caderninho, né? Vai lá na papelaria, compra um caderninho bonitinho, pronto. E o que você vai falar? Todo dia, num certo horário, eu vou criar um hábito, eu vou fazer no mesmo horário todo dia, eu vou escrever 5 coisas pelas quais eu sou grato. Só 5, só isso. Muito simples, leva 60 segundos, você escreve 5 coisas. Qualquer coisa, eu sou grato porque eu comi bem hoje, eu sou grato porque eu estou andando, eu sou grato porque, eu sou grato por ter aqui meu filho aqui do meu lado, eu sou grato porque eu estou em emprego, eu sou grato porque eu tenho um teto na minha cabeça, eu sou grato porque eu tomei banho, eu sou grato, Qualquer coisa. É muito fácil. E aí você escreve, um horário bom, eu recomendo, é bem legal, dizem as pesquisas, logo antes de dormir, que aí você fecha o seu dia com chave de ouro, e você começa o próximo dia com essa vibração da gratidão, que é muito poderosa. Então você faz você faz lá seu diário de gratidão. O que aconteceu? Você fala, mas é isso? O que aconteceu é que você mandou uma mensagem para o seu cérebro entendeu o comando, eu preciso escrever coisas pelas quais eu sou grato, então faça favor, cérebro, de perceber coisas boas para não ficar lá pendurado sem saber o que escrever no meu diário. Aí o cérebro fala, o senhor quer ver, né? A senhora quer ver agora coisas boas? Então deixa com a gente. E aí ele começa a trazer para você informações boas e positivas. E você vai começar a perceber, puxa, olha só aquele sorriso, olha só que legal, né? Aquela coisa boa, que bom essa oportunidade, o sol, uma flor, uma pessoa, o trabalho, a família. Você começa a ver um monte de coisa boa na vida e vai dando um up maravilhoso na vida, entendeu? Você vai ficando com uma outra disposição. Então essa técnica é muito legal, grave aí e depois vai percebendo esses filtros que você tem colocado e comece a substituir eles, reprogramar eles
para tirar eles da sua mente. Ok, vamos voltar agora às emoções, né? Então, com isso, com essas duas técnicas que eu te passei, com esse conhecimento da neurociência, a gente pelo menos agora vai ter um controle maior de como está funcionando o cérebro para não deslizar para o lado bestial, o lado dragão, e também para a gente poder começar a enxergar a vida de forma diferente, né, melhor, com a mudança do filtro com o diário de gratidão. Mas ainda assim, eu vou ser agredido, eu vou ser atacado, e eu ensino muitas técnicas diferentes, né, para você buscar a cura emocional. Mas eu quero te passar só uma técnica aqui, né, que a gente tem pouco tempo, mas eu quero te passar uma técnica aqui. E essa técnica chama-se NASA. Muito fácil de lembrar, NASA. Então, a técnica NASA é o seguinte: N, nomeie o problema. O que o sentimento, a dor, a ferida emocional, o que ela mais quer de você é ser reconhecida. Ela quer a sua atenção, então ela precisa, ela não pode ficar despercebida. Quando a gente fala assim, você tem uma ferida na perna, você não pode largar a ferida, você tem um corte profundo no joelho, você vai deixar lá infecção e coisa e tá gangrena. Não, você imediatamente, tem uma ferida aqui, a dor te traz atenção, não é aqui mesmo, vamos lá, e você limpa, dá ponto, bota band-aid, você trata, você cura a ferida. A mesma coisa precisa ser feita com a ferida emocional. Então, a gente precisa nomear primeiro, porque se você não sabe o que é, não vai curar, é muito grave isso é muito importante. Porque você vai ver isso, quando você começar a olhar para dentro, para um pouquinho e depois percebe como você vai sendo machucado, você vai acumulando feridas emocionais. E você nem percebe exatamente quais são, mas o seu estado geral está piorando, você fica ruim, você fica estressado, você fica ansioso, você fica inquieto, você não consegue dormir. Mas você não sabe por quê, porque você não sei onde que está. É como a gente tem uma ferida no corpo, mas é no joelho. Imagina se você não soubesse, imagina se não tivesse, não, o corte está aqui, está doendo aqui, está na cara, eu posso ver. Imagina se não sei, alguma coisa. É assim, a emoção ela é sutil, então ela não está na cara como um corte no joelho. Então você precisa ir atrás e nomear. Quanto mais preciso, melhor as pesquisas indicam. Ah, não, olha só, eu estou me sentindo excluído dessa conversa, eu tive naquele momento, eu estava lá com fulano e cicrano, eles falaram do jeito, eu me senti excluído. Ok. Você tem nome, horário, local, tudo bem explicado. Eu brinco assim, você tem que fazer um BO completo, boletim de ocorrência completo da agressão emocional. Você tem que saber direitinho quem foi, o que você sentiu, porque quanto mais informação, melhor para você. Então, NASA, N, nomeie o sentimento. A, aceite o sentimento. O sentimento, ele quer ser reconhecido, você não pode ficar ignorando ele. Aceite. Não, tá aí, olha, realmente estou me senti excluído lá, estou me sentindo, solidão, eu estou aqui muito faltando relacionamento, estou sentindo solidão, reconheça. Olha só, realmente estou sentindo um pouco, estou meio deprimido porque não estou... Aceite, sim, porque se você ficar rejeitando a emoção, ela vai ficar trabalhando no inconsciente. Como diz uma pesquisadora, quando você não trata a emoção, ela traz efeitos não conhecidos, e destrutivos. Você vai ter efeitos que você não pode imaginar o que vão ser e eles vão ser destrutivos. Que vai ser ruim, vai ser, mas que tipo de efeito? Pode virar um câncer, pode virar uma mania, pode virar um jeito ruim de se comportar com os outros, pode acabar com o seu emprego, com o casamento, com o relacionamento, com a sua saúde. Resultados imprevisíveis e destrutíveis. Então é muito sério você não nomear. Então você nomeou e você aceitou, tá bom, tem essa situação, ok.
NASA, N-A-S. Agora o S, saia do sentimento. Você não é o sentimento, então você aceitou, você nomeou, você reconheceu e agora você se separa do sentimento. Quer saber? Esse sentimento de vergonha, de medo, de exclusão, não sou eu. É um sentimento, mas não sou eu. No yoga, nos Yoga Sutras de Patanjali, usa-se o termo testemunha. Você é testemunha da sua mente. Então você está, testemunhando. Você testemunhando, olha, não sou eu. Eu tenho, reconheço, mas agora eu vou sair desse sentimento. Eu vou só enxergar, mas não sou eu. Eu não vou abraçar, eu não vou me identificar com esse sentimento. Então, S, saia. E o último A, né? NASA, N-A-S-A. O último A do NASA é ação iluminada. Ok, nomeei, aceitei, me distancio agora desse relacionamento, não me identifico com ele e agora eu vou partir para a minha ação iluminada. Eu vou agora seguir com a minha vida fazendo o meu melhor diante desse quadro. Qual que é o melhor de mim? Né? Na aula 2 a gente falou do Dharma. Lembra que eu falei que Dharma significa fazer o melhor de você? Ação iluminada. Tudo que a gente ensinou na aula 2 é o caminho para a ação iluminada. Então, eu vou agora seguir com a minha vida fazendo o meu melhor, cumprindo os meus dharmas. Bom, então fica aí, certo? Passei bem rapidamente aí essa técnica NASA, é muito legal. Bom, então agora a gente já entendeu um pouquinho como o cérebro funciona, aprendeu sobre os filtros e eu passei essa técnica de cura emocional. Então foi isso que a gente pôde passar aqui agora. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, eu queria muito agradecer a presença de você aí, assistindo tudo, dando seu tempo, né? Seu tempo é valioso e eu aprecio a sua presença aqui. Eu espero que você tenha conseguido tirar dessa série 3T conhecimentos que vão poder te ajudar a viver melhor. Você sabe, eu tenho uma visão diferente, assim, o trabalho que eu faço aqui no yoga é um pouco diferente do que você vai ver outros gurus do yoga, mesmo na minha linhagem, os meus gurus antepassados, eles tinham foco em passar o conhecimento puramente espiritual, sabe? Era a teologia fina, assim, do conhecimento filosófico teológico e detalhes do poder do santo nome, detalhes de Deus, de Krishna. E eu acho isso maravilhoso. E eu fiz isso durante 20 anos. Mas eu comecei a perceber que não adiantava eu só passar esses elementos puramente espirituais enquanto a gente está vivendo uma vida muito louca e não sabe lidar com dinheiro, com pessoas, com trabalho, com sexo, com família. Eu vi que não adianta, as pessoas não conseguiam absorver a espiritualidade porque tinha muita confusão na vida. Então eu comecei a expandir essa prática e eu desenvolvi isso que eu chamo do caminho 3T. Então agora no caminho 3T eu lido com esses assuntos todos, em cima dos quais aí eu acrescento esse lado puramente espiritual, né, no passo adiante. Porque aí você vai conseguir trazer a espiritualidade para o dia a dia. Porque quando você conseguir ter essa visão completa que eu estou passando no caminho 3T, você vai ver que a espiritualidade vai se dar no trânsito, na família, no trabalho, sabe? Você vai praticar a espiritualidade justamente no dia a dia, nessas coisas. Mas o como fazer isso tudo, o pacote de como viver bem é que estava faltando. As pessoas, né, como eu falei, a gente não aprendeu a viver bem, ninguém ensinou, ensinaram a gente a fazer as coisas erradas, a gente está se machucando e não dá para viver assim. Então a gente está passando esse caminho completo, eu chamo do caminho 3T, e é isso que eu estou querendo oferecer para vocês. E nesse intuito eu criei um curso online do Caminho 3T, onde eu vou bem a fundo, né? Essas coisas que eu passei, eu vou bem mais a fundo e vou passando os outros elementos do Caminho 3T que eu não pude nem mencionar aqui nessa pequena série. Então eu queria que vocês ficassem atentos,
que eu vou estar logo abrindo aí uma nova turma, a gente vai estar lançando aí uma nova turma, então fique atento, se quiser se aprofundar, a maneira é estudando, fazendo esse curso completo Caminho 3T, para você ter tudo que você precisa, todo o conteúdo, assim, eu quis passar tudo, assim, todas as técnicas e conhecimento para você ter uma vida maravilhosa, para você ir curando, resolvendo, alinhando, harmonizando e tendo, assim, sabendo viver, né? Em poucas palavras, sabendo viver da melhor forma possível. Então, muito obrigado e vamos ficar aí, fique atento aí no seu e-mail ou no seu Telegram, ou seja qual for o meio de contato que você está tendo aqui. E muito obrigado por sua presença. Que Krishna te abençoe. Hare Krishna.